No espaço, cada palavra é registrada, cada movimento é monitorado e cada segundo é calculado com precisão absoluta. Ainda assim, durante algumas missões históricas, astronautas olharam pela janela e viram algo que não se encaixava em nenhum manual técnico. Objetos que pareciam acompanhar naves, mudar de direção no vácuo e desaparecer sem explicação clara. Parte dessas comunicações nunca ganhou destaque nos relatórios oficiais, e é exatamente isso que você vai descobrir agora. Curiosofobia. O espaço parece silencioso visto da Terra, mas dentro de uma cápsula em órbita a realidade é diferente. Painéis iluminados, alarmes discretos, a respiração controlada dentro do capacete. Durante a década de 1960, no auge da corrida espacial entre Estados Unidos e União Soviética, cada missão era transmitida como prova de supremacia tecnológica. O mundo assistia às decolagens, aos acoplamentos, aos pousos calculados. O que quase ninguém percebia eram frases curtas, hesitações sutis e mudanças abruptas de assunto nas comunicações oficiais. Nos arquivos liberados anos depois, existem trechos curiosos. Durante missões como a Gemini e as primeiras órbitas da Apollo, astronautas mencionaram luzes e objetos mantendo posição relativa à nave. Em um ambiente onde tudo é monitorado, qualquer movimento inesperado chama a atenção imediata. A maioria dessas observações recebeu explicações técnicas rápidas: detritos, estágios de foguetes descartados, reflexos solares. Mas algumas descrições iam além. Em certas transmissões, a entonação muda. O tom seguro dá lugar a pausas breves demais para serem ignoradas. Um objeto não identificado parece acompanhar a nave por minutos, mantendo distância constante. Depois, altera a trajetória em ângulo fechado e desaparece do campo de visão. No vácuo, sem atmosfera para gerar sustentação, mudanças bruscas de direção exigem propulsão, e propulsão deixa rastros detectáveis. Um dos casos mais discutidos envolve a missão Gemini 4, em 1965. O astronauta James McDivitt relatou ter visto algo cilíndrico com uma estrutura que lembrava braços ou antenas. Ele observou o objeto por alguns instantes antes que ele saísse do alcance visual. Mais tarde, explicou que poderia ter sido parte do próprio foguete Titan II. Ainda assim, a descrição inicial levantou dúvidas suficientes para gerar relatórios internos. Do outro lado da cortina de ferro, cosmonautas soviéticos também registravam ocorrências incomuns. A União Soviética mantinha sigilo ainda mais rígido que a NASA. Décadas depois, alguns relatos começaram a surgir em entrevistas discretas. Objetos luminosos acompanhando cápsulas Vostok, formas que pareciam ajustar velocidade para permanecer próximas antes de desaparecer subitamente. Nenhum comunicado oficial confirmava algo fora do comum. É importante entender o contexto político. Qualquer anomalia poderia ser interpretada como falha tecnológica ou ameaça militar. O espaço era território estratégico. Informações passavam por filtros rigorosos antes de chegar ao público. Isso não significa necessariamente ocultação deliberada de algo extraordinário, mas indica que a narrativa divulgada era cuidadosamente construída. Durante a missão Apollo 11, enquanto o mundo aguardava o pouso na Lua, houve um momento pouco discutido fora de círculos especializados. Astronautas mencionaram algo que parecia acompanhar o módulo de comando após a separação do estágio do foguete. A explicação oficial apontou para painéis descartados refletindo luz solar. A lógica é plausível. Ainda assim, a descrição original falava em movimento coordenado, não apenas flutuação passiva. Transcrições mostram que algumas comunicações passaram por edições antes de divulgação pública. Trechos técnicos eram removidos por serem considerados irrelevantes ou confusos para o público geral. Entre esses cortes, estavam comentários breves que hoje ganham outra interpretação. Frases como "Você está vendo isso também?", seguidas por respostas contidas e mudança imediata de assunto. Dentro da cápsula, o treinamento orienta a manter foco absoluto.
Astronautas não são escolhidos por imaginação fértil, mas por disciplina mental. Quando descrevem algo fora do esperado, fazem isso com precisão. E é justamente essa precisão que causa inquietação. Não há histeria nas gravações, apenas constatação objetiva de algo que não se encaixa imediatamente nos parâmetros conhecidos. Muitos desses episódios foram arquivados como fenômenos ópticos, partículas de gelo iluminadas pelo Sol, restos de estágios orbitais. Explicações técnicas existem e são consistentes em diversos casos. O que permanece intrigante é o padrão. Objetos que parecem acompanhar, ajustar velocidade e depois desaparecer além do alcance visual ou do radar. No espaço, a distância entre certeza e dúvida pode ser medida em segundos. Um ponto de luz pode ser lixo espacial ou algo desconhecido. A diferença está no comportamento. À medida que as missões avançavam e a tecnologia evoluía, sensores se tornaram mais precisos, câmeras mais nítidas. Ainda assim, relatos semelhantes continuaram surgindo, discretos, técnicos, quase escondidos entre linhas de comunicação. A corrida espacial produziu heróis, imagens icônicas e avanços científicos incontestáveis. Mas entre dados, transmissões e relatórios revisados, existem momentos em que a voz humana revela algo inesperado. Algo visto da janela de uma nave, flutuando onde nada deveria mudar de direção sozinho. E naquele instante suspenso acima da Terra, a pergunta não era apenas o que era aquilo, mas por que certas partes nunca ganharam destaque nos relatórios oficiais. Se esses primeiros relatos de astronautas treinados descrevendo luzes e objetos fora do padrão já deixaram você intrigado, me conta aqui embaixo o que você está achando até agora. Deixa seu like, se inscreve no canal e comenta se você acredita que tudo foi apenas erro de interpretação ou se tem algo além disso. À medida que as missões se tornavam mais complexas, as ocorrências deixavam de ser pontos isolados e começavam a formar um padrão inquietante. Não eram apenas luzes distantes ou reflexos ocasionais. Alguns astronautas passaram a descrever objetos que mantinham formação com as naves, ajustando velocidade de maneira precisa, como se respondessem a cada correção de rota. Num ambiente orbital, onde qualquer alteração exige cálculo e propulsão, aquilo não parecia simples deriva. Durante a missão Apollo 12, tripulantes relataram pontos luminosos que pareciam acompanhar o módulo de comando por um período considerável antes de se afastarem em ângulo abrupto. A explicação oficial mencionou detritos liberados anteriormente, partículas refletindo a luz solar. Tecnicamente possível. Ainda assim, o comportamento descrito indicava algo que mantinha a posição relativa estável antes da mudança repentina. Na década seguinte, com estações espaciais como a Salyut soviética em órbita, cosmonautas também registraram fenômenos semelhantes. Relatórios internos, divulgados apenas anos depois, falavam de esferas brilhantes aproximando-se lentamente da estrutura, pairando a curta distância e depois acelerando até desaparecerem do campo visual. A sensação dentro da estação era de observação mútua. Não havia impacto, não havia colisão, apenas presença. O que chama atenção nesses relatos é a consistência técnica. Astronautas e cosmonautas descreviam tamanho aparente, distância estimada, duração do contato visual. Não eram narrativas emocionais, mas observações quase clínicas. Em um dos registros associados à missão STS-48 do ônibus espacial Discovery, uma filmagem mostrou um objeto mudando de direção enquanto um clarão surgia no fundo da imagem. A NASA atribuiu o evento a partículas de gelo atingidas por jatos de controle da nave. A filmagem do STS-48 circulou amplamente anos depois, alimentando debates intensos. Para alguns, o movimento sugeria resposta a algo invisível. Para outros, era apenas física orbital mal interpretada. Dentro da cabine, porém, a reação foi controlada, quase contida. O treinamento exigia foco na missão, independentemente de qualquer distração externa.
Há também registros de transmissões interrompidas ou redirecionadas para canais privados durante situações consideradas sensíveis. Em determinados momentos, comunicações abertas eram substituídas por linhas internas entre a tripulação e o controle da missão. Isso é procedimento padrão em diversos contextos operacionais. O detalhe que permanece discutido é o conteúdo dessas conversas, muitas vezes não disponibilizado integralmente ao público. Conforme a tecnologia evoluía, sensores passaram a registrar mais do que o olho humano podia captar. Mesmo assim, certos eventos continuavam sendo classificados como inconclusivos. Objetos detectados brevemente no radar, sinais que surgiam e desapareciam antes de confirmação completa. Em alguns casos, o fenômeno era atribuído à interferência eletrônica. Em outros, a fragmentos orbitais não catalogados. O espaço próximo à Terra é um ambiente saturado de detritos, satélites, estágios descartados. A probabilidade de encontros visuais é alta. Ainda assim, mudanças bruscas de trajetória levantam questionamentos específicos, porque no vácuo não há vento, não há turbulência. Cada movimento exige energia direcionada. Entre explicações plausíveis e dúvidas persistentes, os relatos acumulam-se como peças de um quebra-cabeça incompleto. Nenhum evento isolado prova algo extraordinário. No entanto, a repetição de padrões, aproximação controlada, manutenção de distância, alteração súbita de curso, cria uma narrativa paralela às missões oficiais. Enquanto o público via imagens de bandeiras fincadas e experimentos científicos, dentro das cápsulas havia momentos em que a atenção se voltava para além dos painéis, para pontos luminosos que pareciam agir por conta própria. E ali, suspensos acima da atmosfera, homens e mulheres treinados para confiar apenas em dados precisos, encaravam algo que por alguns segundos escapava das categorias conhecidas. Agora que você viu casos de objetos mudando de direção no vácuo e transmissões parcialmente cortadas, quero saber a sua opinião. Isso ainda parece coincidência técnica ou começa a ficar difícil ignorar? Deixa seu like, se inscreve no canal e escreve aqui nos comentários o que você acha que realmente aconteceu lá em cima. Com o passar das décadas, a tecnologia espacial tornou-se mais sofisticada, os sistemas de rastreamento mais precisos e as transmissões mais acessíveis ao público. Ainda assim, a distância entre o que é registrado e o que é divulgado continua existindo. Em centros de controle como Houston e Baikonur, cada palavra dita em órbita é arquivada, analisada e classificada. O silêncio oficial não significa necessariamente ocultação deliberada, mas revela um processo rígido de filtragem onde apenas o que se encaixa em parâmetros claros ganha espaço nos relatórios finais. Astronautas como Gordon Cooper afirmaram anos depois ter presenciado objetos não identificados durante voos militares e missões ligadas ao programa Mercury. Cooper declarou publicamente que acreditava na existência de fenômenos aéreos inexplicados. Suas palavras não alteraram relatórios técnicos, mas acrescentaram um elemento humano à discussão. Profissionais altamente treinados relatando algo que não puderam explicar completamente. No ambiente orbital, a interpretação rápida é essencial. Um ponto de luz pode significar risco de colisão ou apenas fragmento inofensivo. A prioridade sempre foi segurança e execução da missão. Quando algo surge fora do previsto, a reação inicial é enquadrar dentro de hipóteses conhecidas. Reflexo, detrito, interferência. Muitas vezes, essa hipótese resolve o enigma. Outras vezes, resta apenas classificação como inconclusivo. Relatórios desclassificados mostram que termos como objeto não identificado eram usados com frequência técnica, sem implicações extraordinárias. A maioria desses registros recebeu explicação posterior, porém há episódios em que a explicação não passou de probabilidade estatística. Nada definitivo, nada comprovadamente anômalo. Apenas ausência de confirmação total. À medida que satélites civis e câmeras de alta definição passaram a monitorar o espaço constantemente, o volume de registros aumentou.
Vídeos captados por astronautas na Estação Espacial Internacional mostram luzes se movendo ao fundo, pontos cruzando o campo visual. A maioria é prontamente atribuída a lixo espacial refletindo o Sol. Ainda assim, a sensação permanece. O espaço próximo à Terra é mais dinâmico do que se imaginava nas primeiras transmissões televisivas. Existe também o fator psicológico. O isolamento extremo, a vastidão escura ao redor e a consciência de estar fora da atmosfera terrestre alteram a percepção. Isso não invalida observações, mas reforça a necessidade de cautela ao interpretá-las. Astronautas são treinados para relatar com precisão, porém continuam sendo humanos diante de um cenário incomum. Entre registros técnicos, entrevistas posteriores e documentos parcialmente liberados, forma-se uma linha tênue entre certeza científica e dúvida legítima. Nenhuma evidência conclusiva aponta para a presença externa inteligente acompanhando missões. Ao mesmo tempo, a repetição de descrições semelhantes ao longo de diferentes programas espaciais mantém a discussão viva. O que permanece é a consistência do procedimento. Analisar, classificar, explicar quando possível. E quando não há explicação definitiva, arquivar como evento não confirmado. Essa postura preserva a integridade científica, mas também deixa espaço para questionamentos persistentes. No fim, a história não é sobre teorias grandiosas, mas sobre momentos breves em que homens e mulheres acima da Terra observaram algo que não se encaixava imediatamente em seus manuais. Pontos de luz que mudavam de direção, presenças que mantinham distância calculada, sinais que surgiam e desapareciam antes de qualquer conclusão sólida. Entre o silêncio institucional e as palavras medidas dos astronautas, permanece uma interrogação suspensa no vazio. E enquanto novas missões continuam atravessando a escuridão, a possibilidade de que nem tudo tenha sido plenamente compreendido segue acompanhando cada órbita ao redor do planeta. Se essa jornada entre registros oficiais e aquilo que pode ter ficado fora deles mexeu com você, então continua explorando o desconhecido com a gente aqui no Curiosofobia. Deixa seu like para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos mistérios e ativa o sininho para ser avisado sempre que um novo caso como esse for ao ar.